E aí nós chegamos agora, né? Acabamos de chegar na questão ali 3, que vai abordar um pouquinho do Império Carolíngio. Se vocês prestarem atenção nessa imagem que está aí para vocês, no nosso quadro, o Império Carolíngio vai ser dividido em províncias e administrado por duques, condes e marqueses, né? Isso é muito importante que vocês saibam, porque o termo duque, conde, marquês vai surgir no governo de Carlos Magno. Ele vai sair distribuindo esses títulos e concedendo a esses nobres, porque um duque era nobre, um conde era nobre, um marquês era nobre, alguns deveres e obrigações. Então, aos duques cabiam administrar os ducados, né, e eles formavam e lideravam os exércitos. Então, eram aqueles nobres que iam para as guerras, tá? Os condes, eles administravam os condados, cobravam impostos e multas, eram espécies de pequenas vilas, os condados. E os marqueses administravam as marcas, territórios situados nas fronteiras. Então, essa galera aqui vai pedir um pouco de auxílio aqui para defender, né, as fronteiras do Império Carolíngio. E agora nós vamos dar prosseguimento, né, sobre o governo de Carlos Magno, a nossa correção. Nós paramos na questão 3, né? Página 303, perdão, na letra C. Explique por que o Renascimento Carolíngio estava sob a condução do poder eclesial e imperial. Releia a página 297 para responder. Eu dei uma dividida na página aqui para vocês. Vocês vão ler a página, tá? O governo de Carlos Magno, vai aparecer aqui para vocês, ó, termos como Renascimento Carolíngio, vai aparecer aqui sobre as leis, como que elas foram mantidas de acordo com a tradição oral, através da palavra, né? Vai falar sobre o governo, né, o governo, em relação ao governo do Carlos Magno, vai dividir o território e atribuiu poderes administrativos, e eu falei sobre os condes, marqueses e duques, acabei de mostrar ali para vocês. Então, vocês lendo isso aqui, né, e assistindo as últimas videoaulas, vocês conseguem responder 303. Então, vamos lá para a resposta. Quem já fez, vai só conferir se está certinho. A resposta está aqui, ó. O Renascimento Carolíngio estava interligado com os poderes eclesial, ou seja, da igreja e imperial, referente ao imperador Carlos Magno. Não precisa repetir isso da igreja aqui, saiu sem querer, tá? Carlos Magno, uma vez que ambos lideravam os incentivos do desenvolvimento cultural e arquitetônico, como construções de escolas e bibliotecas. Falei na aula passada como que o Carlos Magno vai incentivar a educação, a cultura, as artes, né? Questão 4. Observe as imagens, em seguida responda as questões. Isso é uma iluminura, tá bom? Aí nós temos aqui 2 iluminuras sobre as riquíssimas horas do Duque de Berry. Aí nós temos a iluminura A e a iluminura B. Parecem a princípio que são idênticas, né? Não são. Vamos observar e em seguida responder as questões. Letra A. Faça uma descrição da imagem A, indicando a que grupo social as pessoas nela representadas pertencem. Explique como você chegou a essa conclusão. Então, vamos lá. Imagem A. Vamos olhar a imagem A. Imagem A é essa, é essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada nela para vocês, para a gente ver bem de perto, depois eu volto para o tamanho normal aqui da imagem, né? Essa é a imagem A, olha bem, né? Depois vocês comparem com a B. Olhou a imagem A, vamos para a respostinha, né? A imagem A representa pessoas da nobreza nas terras de um feudo. O que indica serem pessoas da nobreza são suas vestimentas e os acessórios de luxo. Vamos ver se é isso mesmo?
Exatamente, estão com tecidos longos, vestidos longos, chapéus, né? Estão conversando, não tem nenhum instrumento de trabalho nas mãos. Então, isso indica que eles são da nobreza. A mesma pergunta é feita na questão B. Faça uma descrição da imagem. A imagem B representa. Faça uma descrição da imagem B. Opa! Indicando a que grupo social as pessoas nela representadas pertencem. Explique como você chegou a essa conclusão. A mesma coisa, vamos dar uma olhada na imagem. A B está aqui, né? Aqui nós já podemos ver mulheres também, a vestimenta é mais básica, mais simples, elas estão arando a terra, mexendo com a terra, né? Aqui atrás também temos mais alguns camponeses. E aí, essa daqui é a nossa imagem B. Comparando com a imagem A, né? A e B tem uma diferença gritante, né? Vamos lá. Resposta. A imagem B representa camponeses trabalhando nas terras de um feudo. O que evidencia isso são as vestimentas mais simples e as enxadas que estão usando, instrumentos de trabalho comum aos camponeses naquela época. 5. Explique o que eram as 3 ordens no período medieval. Então, vamos lá. 3 ordens no período medieval é isso aqui, ó. Clero, nobreza, camponeses, ou nobre, clero, né? Nobre, clero, camponeses. Mas eu costumo colocar o clero sempre em primeiro, porque a igreja é a grande senhora feudal desse período aqui. Ela está se tornando a grande senhora feudal, por isso que eu coloco ela em primeiro. Então, clero, nobreza e camponeses. O clero, ele rezava. Os nobres guerreavam e os camponeses trabalhavam. Essa era a função das 3 ordens. Mas dando uma resposta mais específica, mais detalhada, né? O que eram as 3 ordens do período medieval? Vamos colocar assim. As 3 ordens eram a divisão social do medievo, do período medieval, em que os nobres deveriam lutar, nobre luta, e proteger a todos. A classe clerical, o clero, deveria orar, rezar pela salvação das pessoas, e os camponeses deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos. Então, o clero reza, o nobre luta e o camponês trabalha. Nossa correção chegou ao fim e eu vou deixar com vocês, né, esses 3 videozinhos, mais um vídeo, né, que eu pesquisei para vocês sobre o papel da mulher na Idade Média, e vou deixar uma leitura para casa sobre o que é um feudo, tá? Como funcionavam os feudos dentro aqui já da página 304, 305. Então, vocês vão ter aí quinta-feira, hoje, nossa aula, e na próxima segunda, feriado. Então, aproveita o feriado para colocar o que está atrasado em dia, tá bom? Fiquem com Deus e bons estudos.